Nós só aprendemos a ser sendo. Ou seja, nós precisamos vivenciar, nós precisamos agir no mundo. E são nas falhas, porque eu posso ter várias dicas, mas na hora que eu for exercitar na prática o que eu aprendi, eu vou ter as falhas. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação, explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Quero agradecer a cada um de vocês que retornaram mais uma vez, em mais uma semana, para nos ouvir e ouvindo, refletir e se desenvolver. E no episódio de hoje nós vamos fazer uma correlação entre as hard skills e as soft skills, ou seja, as competências técnicas, o saber fazer, com as competências comportamentais, o saber ser. Muito tem se falado sobre os soft skills, principalmente no pós-pandemia. E temos uma razão clara para isso. Durante a pandemia do Covid-19, nós percebemos o quanto nós, como seres humanos, não sabemos nos relacionar uns com os outros. O quanto que falta para nós competências para agir de uma maneira inclusiva, de uma maneira empática, de uma maneira inteligente nas diversas situações da vida. A pandemia do Covid-19, que colocou um freio de mão na humanidade e nas atividades desenfreadas do dia a dia, nos enclausurando dentro de casa, fez com que tivéssemos contato com o nosso verdadeiro eu. E aí, nesse momento, muitas e muitas pessoas entraram em crise, né? A gente vê nos últimos anos o crescimento quase que exponencial do número de casos de ansiedade, burnout, enfim, estresse psicoemocional, porque as pessoas começaram a ter um contato maior, né, consigo mesmas. E as relações com o próximo ficaram bastante sensíveis, ficaram bastante expostas e demonstrou a nossa incapacidade de se relacionar com o outro. Bom, se nós fizermos uma perspectiva histórica sobre o tema hard skill e soft skill, nós vamos ver que isso não é um assunto novo. Vamos pensar um pouco nas primeiras comunidades, né, nas primeiras tribos, né, nas primeiras civilizações que habitavam o mundo. Essas tribos, essas comunidades, elas contratavam, entre aspas, né, novos integrantes por conta da sua qualificação técnica. Era uma pessoa que sabia pescar, ou caçar, ou plantar, ou construir. Enfim, as pessoas elas eram inseridas nas comunidades, nas sociedades tribais e pequenas civilizações de acordo com a sua capacidade de realizar, sua capacidade de fazer o seu hard skill.
E normalmente quando acontecia alguma desavença ou alguma pessoa não sabia se portar em sociedade, acontecia alguma briga, normalmente era porque ela não sabia ser, né? Ela era retirada, excluída dessa comunidade, dessa tribo, por conta das suas soft skills, né? E naquela época, que não existiam tantas leis que regulamentariam ou regulamentavam o dia a dia, elas eram mortas ou presas ou expulsas da tribo, da comunidade e deixadas ali ao relento. Então, os seus soft skills ou a sua ausência de soft skills fazia com que as pessoas deixassem de pertencer aos grupos. Bom, vamos para salto de alguns séculos aí para frente. Chegamos na Idade Média, sistema feudal, mesma coisa, né? Nós temos ali as fazendas, a produção, né? E as pessoas sendo contratadas, e novamente entre aspas, porque não haviam leis trabalhistas, não havia um contrato de trabalho, e sim um acordo de entrega de um produto ou um serviço que era a mão de obra, né? Em troca aí de alimento, né? E moradia. Mas também as pessoas elas eram contratadas pelas suas competências técnicas, pelo seu saber fazer e, eventualmente, mortas, presas ou expulsas das cidades por conta da sua falta de saber ser. Aí começam, né, mais alguns séculos à frente, as primeiras invenções tecnológicas, temos a primeira revolução industrial, padronização de produção, foco na repetibilidade, foco no volume de produtos entregues. Novamente, né, as pessoas trabalhando de forma mecânica, sem a preocupação com o saber ser, até porque em todo esse período nós tivemos as igrejas, né, principalmente a Igreja Católica, fazendo o papel de regulador social, né, através das suas leis religiosas. Então a religião fazia essa função de regulador social, né? E depois, segunda Revolução Industrial, terceira Revolução Industrial, e agora chegamos aí na quarta Revolução Industrial, com a digitalização dos processos de negócio, digitalização dos serviços e a tecnologia, né, nos inserindo num mundo totalmente integrado, conectado, né, aonde qualquer alteração sistêmica, econômica, social que acontece em um país do mundo reflete automaticamente nos diversos países. E mais do que nunca, né, a produção, a produtividade, a eficiência nas entregas foi sempre o foco, né, das empresas, né, para que possam sobreviver no mercado, né? E os próprios colaboradores, com esse ambiente totalmente diverso, amplo, em que uma função que hoje ele exerce pode ser exercida por outra pessoa em outro canto do mundo, isso faz com que haja uma fragilidade das relações de trabalho por conta de uma possível não continuidade. E aí as pessoas sentem-se, né, frágeis, vulneráveis, e então fazer, entregar, realizar é questão diferenciadora na perpetuidade do trabalho.
e a gente esquece novamente do saber ser, né? Como a gente se relaciona. E o mundo vai nos colocando em divisões invisíveis, né? De pensamentos, de fundamentos, de princípios, né? O fundamentalismo vai ganhando corpo, os extremismos vão se consolidando na sociedade, e a gente vê isso, o reflexo disso nas organizações, né? Os departamentos a cada vez mais se defendendo, se autodefendendo. O trabalho em equipe, né, muito valorizado pelas metodologias ágeis, enfim, que procura passar também a autonomia para as pessoas tomarem decisão, responsabilidade de cada um pela sua tarefa, também começa a ser difícil a sua operacionalização, porque as pessoas ali acabam vendo o próximo como um concorrente, como um competidor, mesmo com as divisões de tarefas, das funções, dos papéis nas equipes multidisciplinares. Então, aí, potencializado com a pandemia, começa uma onda, né, no mercado das empresas pararem e verificarem a necessidade de se voltar, né, à importância do desenvolvimento do ser, né, do desenvolvimento do saber ser. E aí que entra as soft skills. Porém, mais do que oferecer diversos cursos, diversas capacitações para as pessoas, o saber fazer, o saber ser, ele requer experiência. O saber ser, ele requer a prática, né? Então, por exemplo, quando você verifica a necessidade de desenvolver um colaborador em comunicação não violenta, por exemplo, não adianta ele só ver um curso sobre dicas de comunicação não violenta, frases de efeito que ele deve usar para evitar se expressar de maneira muito direta, enfática, e colocar essas frases como mantras para eles, se eles não aplicarem. O saber ser, nós só aprendemos a ser sendo. Eu vou repetir essa frase. Nós só aprendemos a ser sendo. Ou seja, nós precisamos vivenciar, nós precisamos agir no mundo. E são nas falhas, porque eu posso ter várias dicas, mas na hora que eu for exercitar na prática o que eu aprendi, eu vou ter as falhas, né? E é aqui que eu vou aprender, né? E soft skills, ele é um pouco sensível, porque diferente de um hard skill, que se você falha, então a sua tarefa se torna incompleta e facilmente você identifica isso, ou o seu produto sai com defeito e você identifica, ou na sua produção você não consegue produzir um Pocayo que pega o problema de qualidade da montagem, por exemplo. Então um hard skill, ele é muito fácil de você identificar, mas normalmente ele está atrelado a uma matéria, né? A um produto, né? A uma entrega. Já o soft skill, quando você falha, quando você não consegue, vamos dizer assim, atender os requisitos, né, de uma, por exemplo, comunicação não violenta, você já machucou o outro, você já colocou no outro uma semente de antagonismo para com você. E aí, para que isso seja recuperado, para que isso seja consertado, é muito mais difícil do que um produto, né, do que a matéria, né, aonde você fez um cálculo errado, uma estante que você montou caiu,
agora você faz o cálculo certo e a estante está ok, né? Ou você faz uma correlação de dados, de indicadores e mostra um número para uma tomada de decisão e está errado, você pode reavaliar isso e você não impactou sensivelmente, emocionalmente ninguém. Num soft skills, uma postura errada, inadequada, um comportamento não empático, não inclusivo, com pouca inteligência emocional, ele pode causar um problema sério junto no relacionamento com o próximo e às vezes causar um problema sério psicoemocional no seu próximo, né? Então imagina um líder que não sabe, né, fazer uma comunicação não violenta, dando um feedback construtivo para um funcionário, né, aos gritos, né? Eu já trabalhei numa empresa uma vez que eu vi o presidente daquela divisão jogar o telefone na secretária, né? Então, você imagina né, o nível de inteligência emocional ou comunicação não violenta desse presidente, né? Então, isso é difícil você consertar depois. O relacionamento fica muito ruim. E como nós vivemos num organismo vivo chamado empresa, chamada corporação, todos os elos eles precisam estar trabalhando de forma uníssona, de forma em comunhão, para que o resultado saia, né? Quando isso não acontece, esse elo é quebrado, ou os elos estão enferrujados entre si, essa comunicação não é fluida. Então, o saber ser nas organizações, ele é muito importante, né? Tendo a dizer que o saber ser, ele é até mais importante do que o saber fazer. Até porque hoje em dia, nas funções, nas profissões, as competências técnicas requeridas, elas estão cada vez mais surgindo novas tendências, novos requerimentos. Por exemplo, veja o Power BI, né, o Analytics no RH, coisas que a gente não falava alguns anos atrás. E agora esse tema é recorrente, então os microcredenciamentos, os microlearnings, eles vão tomando uma proporção, né, de importância nas empresas e preenchendo esses gaps do saber fazer, né, do hard skill. Então, eu tendo a dizer que o soft skill é muito mais importante porque a pessoa saber ser uma pessoa, um ser humano que trabalha em equipe, que ouve o próximo, que tem empatia, real empatia, o fazer, o saber fazer, o hard skill, ela aprende, né? Ela aprende on the job. Então, campos, né, abertos para o aprendizado no ser são muito mais importantes dentro das companhias, oportunidades para as pessoas saberem ser dentro das companhias sem medo de falhar, né? É muito importante para que as empresas consigam o seu alto desempenho do que só o saber ter. E no saber ser não é só fazendo um curso que você muda o comportamento, a atitude da pessoa. A pessoa precisa saber ser sendo, ou seja, vivendo, experimentando aquela realidade, colocando em prática, aprendendo com seus erros e assim se tornando uma pessoa melhor. E tudo isso, tanto o fazer quanto o ser, desembocam ou são originários de um conhecimento interno que cada um de nós temos que ter, que é de nós mesmos, né? Das nossas qualidades, dos nossos pontos a melhorar, e nós devemos estar aberto a ouvir o outro, a ouvir os feedbacks, a ouvir as críticas construtivas e saber que todas essas informações nos ajudam a nos autodesenvolver.
Então a gente só consegue ser uma pessoa melhor se a gente se conhece melhor. Então aqui ficam as dicas para reflexão na semana: o saber fazer versus o saber ser. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mande seu review, deixe seu like, ative aí o seu sininho e, se Deus quiser, semana que vem temos mais um novo episódio no Descomplica T&D, o canal que colabora com a sua evolução pessoal e profissional, mas também com o aumento dos níveis de maturidade em treinamento e desenvolvimento humano das organizações e do nosso mercado. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana e abraços digitais.